Eu queria que falássemos um bocadinho também, e aí essa questão era mais dirigida quer ao Richard Zenit, quer ao Fernando Cabral Martins, sobre a coleção Pessoa Breve, da Síria Alvim, de que saíram agora os quatro primeiros volumes. É uma coleção até pelo formato muito prático, com um design bastante atrativo, a pensar num público mais alargado, como coordenadores desta série, desta coleção. Eu queria que me falassem um bocadinho acerca dela e de cada um dos quatro primeiros volumes que já estão disponíveis. Sim, é uma edição que, de certa forma, volta à primeira edição de todas, que era da Ática, não é? E pessoas com mais idade, ou nem tanto, porque o Pedro Lamares agora era da edição Ática que ele tinha na mão, do Alberto Queiro, que era uma edição importantíssima e que ele lançou realmente em Fernando Pessoa. E muitas pessoas, especialistas de Fernando Pessoa, investigadores, falam mal da edição Ática porque tem muitos problemas filológicos, as leituras dos manuscritos originais às vezes não são bem feitas, tinham opções curiosas, às vezes escolhiam mesmo uma coisa riscada e a pessoa riscou, mas os editores achavam que soava melhor, então punham aquilo. E, portanto, não é muito fiável, não é? Mas, por outro lado, era uma edição que eles tinham uma noção, estavam a pensar no leitor, quem ia pegar naquele livro. Então, em termos gráficos, é muito bem apresentado, não? A poesia é muito as palavras, e depois é o silêncio, não? É espaço na página que não está preenchido de palavras. E a edição da Ática esteticamente tinha essa apreciação de poesia, não é? E então o nosso intuito com esta edição é de voltar a pensar realmente no leitor e apresentar a poesia, e haverá também volumes de prosa, mas apresentar de uma forma que o próprio Pessoa podia ter apreciado. Porque Fernando Pessoa, a publicar os seus textos, jamais teria um posto publicado com notas para cima, para baixo. Ele queria uma apresentação limpa. Agora, não somos fã de Fernando Pessoa, não podemos rever o que ele não reviu, não é? Então temos de dar conta das muitas variantes, e essas edições fazem isso, não é? Com notas no fim. E então tentamos reunir o prazer da leitura, pensar uma edição para todos, e ao mesmo tempo trazer rigor à edição. Então para todos os textos consultamos os originais, que estão na Biblioteca Nacional de Lisboa, e damos informações também nas notas que podem interessar o leitor geral, e esperamos com essa edição de renovar realmente o gosto da leitura, porque, como foi falado antes no final da última sessão, bom, eu não disse, mas queria dizer que toda essa promoção de iconização de pessoa, como falou o Pedro Lamares agora, não tenho nada contra, mas acho lamentável às vezes que pode esquecer-se a leitura, não? Os textos da pessoa, e não é só aquela figura engraçada, o óculos e o chapéu. Então esperamos com esta edição de lembrar e destacar a beleza e a importância de Fernando Pessoa, que são os seus textos.
se nós quisermos fazer uma narrativa muito breve da edição de Pessoa, houve a primeira fase, depois da morte da Pessoa, em que os grandes livros foram publicados, enfim, o melhor que foi possível na altura. Depois houve os volumes de inéditos, que depois também foram saindo ao longo dos anos, e depois, a partir dos anos 80, de meados dos anos 80, quando o conjunto dos manuscritos de Fernando Pessoa foi para a Biblioteca Nacional, começou uma segunda fase de edição de Pessoa que passou a ser objeto de uma nova exigência, ou seja, as edições passaram a procurar o rigor, começaram a ser tendencialmente completas, de modo a percorrer todo o conjunto dos manuscritos que foram deixados e dar deles uma visão, enfim, publicá-los de tal modo que essa publicação fosse inteiramente respeitadora e rigorosa relativamente àquilo que a pessoa de facto tinha deixado escrito, não é? De um modo que implicou o trabalho de equipas, não é? De equipas de editores, não é? De investigadores, de decifradores, que fizeram esse trabalho, não é? Portanto, é a fase que eu poderia designar pela fase das edições críticas, ou paracríticas. Esta fase, de certo modo, no que respeita à poesia, terminou no momento em que, com a publicação dos 3 volumes da poesia ortónima na Assíria Alvim e também na imprensa nacional, se ficou a conhecer o conjunto da obra poética de Fernando Pessoa. Realizado este trabalho, agora pode-se passar de novo, como o Richard dizia, pode-se voltar a esse projeto inicial, que é constituir os livros de Pessoa tal como eu gostaria de os ter publicado e tal como os leitores gostariam de os ler. Mas, neste caso, em forma de antologias, portanto, em forma de uma escolha que inclua os textos mais representativos e mais brilhantes e que possa constituir, que possa oferecer à leitura de estudantes, de amadores de poesia, de curiosos, quaisquer que sejam, um conjunto do melhor que a Pessoa publicou. É evidente que eu não posso dizer com certeza que a poesia toda de Pessoa já está publicada em edições críticas e que agora resta apenas fazer um trabalho de edição finalmente limpo, de gralhas e de omissões e de tropelias várias, e que possa então finalmente constituir o Pessoa essencial, não é? O Pessoa por excelência. E isto porque nós não estamos nunca a salvo de aparecer um novo texto de Pessoa, como já dissemos, e sobretudo porque as edições que nós fizemos e que vamos continuar a fazer, se tudo correr bem, são edições que elas mesmas passam por um trabalho de reverificação que tem sempre que se fazer. Só desculpe interrompê-lo, mas acha que nesse afã, nessa vontade de publicar tudo quanto Pessoa escreveu, e até devido à popularidade que ele desfruta, têm sido cometidas várias tropelias, ou seja, têm sido publicados livros sem o devido rigor e verificação? Sim, sem dúvida. Na edição geral de Pessoa têm-se feito as maiores tropelias, digamos assim. Por outro lado, para a própria edição crítica ou criteriosa da obra de Pessoa, tem havido diferentes métodos. Não se tem usado um único método. Tem havido diferentes métodos e até se pode dizer
que houve uma teorização, houve uma espécie bom, não quero chegar a esse ponto, mas poderia dizer, entre aspas, que foi preciso criar uma nova ciência editorial para trabalhar com um conjunto de textos tão estranho e tão excepcional como aquele que a pessoa deixou. E, portanto, como é um trabalho muito difícil, muito complexo, ele nem sempre chegou a bom termo, sobretudo, creio eu, misturando textos completos com textos que são completamente fragmentários. Eu acho que houve aqui um excesso de zelo por parte de alguns editores, publicando inéditos de Pessoa, que na verdade são textos retalhados, ou porque são elegíveis, ou porque são completamente esboços inacabados. E penso que há, necessariamente, uma edição como a nossa está completamente isenta de incluir esse tipo de esboços, por exemplo. Voltamos à conversa mais aqui de casa. Agora queria falar um pouco consigo, o João Botelho. É um leitor devoto, a forma apaixonada como fala sobre a pessoa, é contagiante. Tem 3 filmes, 2 longas-metragens e uma curta-metragem, baseada nos universos de Pessoa. É um cineasta pessoano? Gosta de rótulo, não? Não, a pessoa que vem ter comigo. Como é que passa do leitor apaixonado para o cineasta? Não, posso dizer que o meu primeiro filme era assim, era o meu primeiro filme, não era muito miúdo, tinha 29 anos, tinha 29, e o que é que se podia fazer de mais importante em Portugal? Pegar no modernismo, que era um momento em que Portugal, os criadores portugueses e o mundo eram contemporâneos, ou seja, havia tanta inovação em Portugal, evidente grupos minoritários, pequenos, etc., como havia em França, como havia, sei lá, o pós-guerra, o antes da Primeira Guerra Mundial, e depois do pós-Primeira Guerra Mundial, que é de uma grandeza de criação do mundo inteiro. E aqui é conceito, tivemos a sorte de ter Pessoa, o Mário Saccarrandi, o Almada, e o José Pacheco, se calhar o maior gráfico de todos os tempos. E pronto, e havia aqui uma erupção em um vulcão. Eu era miúdo, o que é que eu vou fazer? Vou tentar pegar numa coisa que me importa, que me incomoda, porque eu acho que a literatura e a poesia, não sei, que nunca são para confortar as pessoas, são para as inquietar e para mudar a vida das pessoas. Eu acho que quando um filme é razoável, acho que uma pessoa deve fazer uma coisa diferente do normal. Dançar, pintar, correr, qualquer coisa, escrever. E portanto, aquele momento é um momento não sei da expressão, de coisa de vulcão. Não é? Qualquer coisa está a nascer em Portugal tão importante que não é muito frequente. E portanto, o primeiro filme, a coisa mais arriscada que fizer é, por exemplo, um filme tem 100 planos, são planos, normalmente um filme hoje tem 3.000, aqueles filmes normais americanos têm 100 planos, que me interessava no texto. Agora, o grande problema é como é que se filma um texto. Isso é que é a grande dificuldade. Sem ser pleonástico, sem ser estúpido, sem ser respeitando, sem ser... É muito difícil filmar textos. Mas depois há uma coisa que eu aprendi quase 100 anos, está tudo a ver agora, 100 anos, 1914, se calhar o maior artista do cinema chamado Griffith, um americano, disse uma coisa: falta ao cinema, não muda, é filmar o vento nas árvores. É algo que uma pessoa, se calhar, tudo pode ser cinema, ou seja, filmar um texto pode ser cinema, uma pessoa ler um livro é cinema, uma pessoa a dormir e ser filmada é cinema, um filme preto de César Monteiro é cinema. E portanto há muita coisa para filmar. Como é que se filma a literatura solitária? E eu acho que naquela altura ajudei um bocadinho a Pessoa, que é falsando esta e não é coisa, mas sei lá, peguei em coisas que as pessoas achavam que eram infilmáveis. No caso do Desassossego, 30 anos depois, foi o livro que me caiu em si. Eu sei, isto caiu-me, até literal, caiu-me da estante. É uma coisa que eu ligo, e toda a gente, é impossível fazer um filme daqueles. Não é. Ou seja, não é um livro do Desassossego, nunca será. É um bocadinho do livro do Desassossego, nenhum ponto de vista. Eu digo sempre que o cinema não é o que se conta, nem o que se passa, nem quando se passa. É como se filma. Esse livro, hoje toda a gente é cineasta, a gente tem os Vodafones podem filmar. Se eu der um livro a todas as pessoas, fazemos 100 filmes diferentes. É verdade, porque o mesmo livro é um ponto de vista, aquilo no cinema é um ponto de vista sobre as coisas.
E o Desassossego ajudou muito. Estava numa crise de vida, não sabia o que havia de fazer, não sei o que, e veio-me aquele livro e disse: ei, o sofrimento do senhor pessoa muito maior que o meu é ridículo, bora lá. E peguei naquele livro e aquilo me deu-me um manancial de... Primeiro, eu gosto de filmes fragmentários. Acho que o cinema é falso. O cinema é tudo falso. O ecrã são duas dimensões que passam lá dentro, tudo mentira. Ninguém dorme com ninguém no cinema, não sei, no porno, não tenho dúvidas. Ninguém morre no cinema, uma pessoa que morre num filme, no dia seguinte é o herói, está vivo, não sei o que, Deus do preto. O que é verdade é o que as pessoas sentem quando vêm. Os sentimentos, o aborrecimento, o tédio, o sono, o choro, a alegria, a vontade de fazer coisas, isso é verdadeiro. O que se passa aqui é falso. É o meu ponto de vista. Eu posso filmar esta sala toda filmando aquele menino ali. E no entanto tem cá 100 pessoas. E isto é verdade, a sala. Agora, é falso, porque estão 100 pessoas e só filmei aquela. Portanto, a minha fragmentação do livro do Desassossego permitiu mesmo organizar o meu filme do Desassossego. Não o seu, nem o dele, nem o da Madalena, nem o do Zé. Se eles fizerem é completamente diferente. E aquilo como é, aquele labirinto, sem princípio, é um livro sem princípio, meio e fim. Apesar de se poder organizar, como o Zé me fez, com outras formas de outra maneira. Portanto, isso permite uma abertura que normalmente contar uma história não permite. O rei do cinema concretiza demais. Enquanto no literatura não precisa ser, eu estava vestido de verde, eu imagino 10 verdes, ou 50, ou 100. Quando o filme é aquele verde, é o meu. Portanto, é uma coisa muito fechada. Mas um livro do Desassossego permite uma abertura incalculável. Permite que eu tenha roubado a Bernardo Soares e posto em atrizes, em personagens femininos, e velhos, e novos, e não sei o que, permite aquilo tudo. Agora, uma coisa que eu também gosto é que não é um filme de época. É o filme do dia em que eu filmei. Eu nunca fiz filmes de época, não sei fazer. Aquela coisa de constituir épocas históricas, não me interessa nada. Isso é a BBC que faz. Eu tento filmar o dia em que filmei. E aqui é aquela minha visão. Se calhar hoje pegasse no livro do Desassossego, fazia outro filme completamente diferente. Pronto, e aconteceu a grandeza do Senhor Pessoa me ajudar a viver e a continuar a trabalhar. Está a ver 50 anos, depois da morte dele, ainda me ajudou. Não é? Como ajudar todas as pessoas, serem felizes, serem contentes, serem... Como é que o João explica como é que há tão poucas adaptações de pessoa? É falta de ousadia? É o peso da obra dele? Porque aquilo é muito difícil. Filmar aquilo é difícil. Por outro lado, é que a poesia é muito difícil de filmar. As pessoas gostam mais de romances, de narrativas e não sei o quê. Mas eu não acho que um ecrã com um texto bem dito, com uma árvore a mexer, com uma luz bem feita, nós não temos muito jeito de passar. Parados. A poesia. Não, é verdade isso. Fomos um império enorme, não sei o quê, não fizemos nada, fomos separados. Havia merceeiros, e hoje as pessoas mais ricas de Portugal são merceeiros, como vocês sabem. Têm os grandes armazéns, não produzem nada, pagam mal em 90 dias ou 9 meses, e nós vamos lá comprar e ao dia. E depois eles pagam o dinheiro ao render e são ricos. Portanto, nós somos umas pessoas muito, relativamente, somos fortes na composição, não na poesia. Mesmo a poesia contemporânea hoje eu acho muito melhor que a prosa contemporânea. A poesia, há poetas contemporâneos notáveis. E aquela história, sabe porque as pessoas assim, tivemos um império enorme à volta de nós. E depois, nos perdendo, a Espanha forte atrás, ficamos sentados nos esplanados a olhar do mar, da poesia, da prosa. É verdade, isto é assim uma coisa, somos bons na composição, somos bons na poesia, somos bons na luz, nas sombras. Eu acho que o cinema são sempre, isso a pessoa está lá escrito. Por exemplo, é uma coisa notável, Pessoa, na introdução ao filme do Desassossego, tem 3 indicações cinematográficas maravilhosas para mim. Uma que diz sobre a luz, que é porque eu acho que o cinema são luzes e sombras. E pessoas aflitas a serem, quando são otimistas, a tentar sair da sombra para a luz. Quando são pessimistas, vão da luz para a sombra. Não é nada disso. E a pessoa tem a indicação notável sobre a luz, diz assim: a luz que ilumina a face dos santos deve ser a mesma luz que ilumina as polainas das pessoas normais. Usavam-se polainas. Hoje é os sapatos das pessoas normais. E isso é uma coisa sobre a democracia da luz. É preciso ter cuidado. Quando o filme é secundário, tem que ser com o mesmo rigor que um ator principal. Não há vetas. A democracia da luz interessa-me no sul. E tem uma coisa notável sobre o tempo. O tempo do cinema não é o tempo da vida. Não é? Quer dizer, não sou, e ele faz isso através do sonho. No tempo do sonho, o sonho é o sonho assim, muito pressa, muito devagar,
há buracos, o buraco do cinema é a coisa mais bonita que há, a elipse, não é? Que não faço nada. Passar 20 anos num fotograma, 24 horas de segundo, essas coisas. E a pessoa tem essas indicações lá. E tem uma genial sobre um livro, eu sei que diz, esse livro só existe lido em voz alta ou em voz baixa desde que se ouça. E é verdade, mesmo que o meu sotaque traz os montes. A dimensão da leitura tem outra coisa para lá que está lá. Ele começa a ser música e camadas, parece os filmes de Hitchcock, e uma camada, e outra camada, e outra camada, e outra camada. Leva-nos ao êxtase, porque na verdade ele fez a oralidade portuguesa, nós, por exemplo, das coisas no Brasil, que é estudo para nós da comunicação, que nós falamos com consoantes, eles falam com vogais, eles abrem as vogais, nós fechamos, e a pessoa conseguiu abrir a língua portuguesa. E na verdade aquilo existe quando é dito, quando é lido, quando mesmo uma pessoa sozinha lê em voz alta é completamente diferente do que ler em silêncio. E portanto só no cinema ou no teatro que eu faço filmes, é simples. Temos falado aqui muito sobre o homem, ou sobre o gênio, a complexidade que ele encerrava, mas temos aqui uma pessoa privilegiada para nos dar a conhecer o outro lado. Como tio, ele não era nada disso, era tudo menos cerebral, menos rígido, era um brincalhão. Recordo-nos. Bem, a maioria das pessoas que estão aqui já devem ter lido, já devem ter lido algumas memórias que eu deixei escritas, tenho andado pelas escolas durante muitos anos, a contar às crianças aquela parte mais divertida, porque não há nada melhor que o caminho para se gostar de um autor, que é contar a parte humana, a parte mais fácil de aprender. Bem entendido que, como podem imaginar, eu tenho dois tios, não é? Um é aquele que eu conheci, até à hora que ele morreu, mas ele morreu, eu tinha 10 anos, e foi o meu primeiro desgosto da minha vida. Até aí não tinha morrido ninguém. E o meu batismo da morte foi o dia que soube que ele tinha morrido. E como foi uma morte muito rápida, ele teve doente muito pouco tempo, ninguém se apercebeu quase da rapidez da morte dele. Para mim foi o meu primeiro choque com a morte, e aquele tio, que era o meu único tio, porque os outros, como referi pelas fotografias, viviam em Inglaterra e eu não tinha acesso a nada com os meus outros tios. Só tive mais tarde, mas naquela altura da vida não. Eles vinham a Portugal raramente. E tinha um tio do lado do meu pai, que era oficial de marinha, e também nunca estava presente, só muito mais tarde. Portanto, o tio da minha infância era o tio Fernando, não havia outro. E depois era uma pessoa divertidíssima, com imenso senso de humor, que fazia brincadeiras de faz de conta constantes, porque a sua imaginação era tanta que ele facilmente se punha em figuras ridículas para as crianças se rirem. Ele era uma pessoa que era um indisciplinador. Não era um tio que estivesse do lado dos adultos a querer educar. Eu posso dizer, talvez, um bocado deseducador. Se nos mandava para a cama, ele arranjava maneiras de entrar no quarto. Eu tinha um quarto que tinha mais que uma porta, eu entrava por um lado, saía por outro, para me fazer rir. Quer dizer, o jogo dele toda à volta de mim era um jogo de me divertir. E tudo quanto eu tenho escrito sobre ele tem sido esse tio divertido, cheio de senso de humor, e que, mais tarde, quando comecei a ler a obra dele, ter idade para perceber alguma coisa, é que eu percebi que havia dois tios, não é? Foi na adolescência que isso aconteceu? Quando comecei na adolescência, eu na altura que estudei, não havia Fernando Pessoa na escola. Só muito anos depois. Mas de qualquer maneira, em casa falava-se muito, não é? E eu tinha lido coisas dele, e pouco apercebi-me do gênero que ele era. E em casa as pessoas aperceberam-se que ele era muito especial. Lembro da minha mãe dizer muitas vezes ao serão, quando ele lia um poema na casa de jantar, na Rua da Rocha, hoje em dia casa de Fernando Pessoa, e a minha mãe, lembro-me lindamente, e depois dela me ter contado também, que dizia ao Fernando, mas que pena, isso é uma maravilha, porque não publicas aquela observação que a minha mãe tinha e o meu pai, porque como ele é tão pouco conhecido e merecia tanto.
Mas essa parte eu não avaliava na altura. Mas que textos é que ele partilhava em família? Eu lia muitas vezes ao serão e isso eu lembro da minha mãe me contar. Não estou a dizer, não posso dizer exatamente, que me lembro-me de eu estar debaixo de uma mesa de uma brincadeira qualquer e os meus pais estarem ao serão e lembro-me da postura de ele estar a ler. Eu lembro da postura, mas não me lembro do que ele lia, não era muito criança e não me lembro. Agora, o que me lembro é da obcecação dos meus pais dizerem, mas que pena, esta obra tão maravilhosa que vais escrevendo e que nos vais lendo, não está tão desconhecida, ser tão desconhecida, ter tanta pouca probabilidade de vir à luz do dia. E depois, como digo, há sempre aquela dualidade dos dois tios. O tio que eu conheci, que era divertido, cheio de espírito de humor, nada grave, esta figura que apresentam, um tio com o chapéu assim, com ar grave, não tem nada a ver com o tio que eu conheci, era um tio completamente diferente. Mas quer dizer, eu compreendo lindamente que ele para mim era para mim e para as outras crianças, porque queriam uns primos Freitas da Costa e Costa Freitas, que eram filhos do Mário, que era um grande amigo dele e que foi com quem ele partilhou o segredo do amor com Ofélia. Foi com este Mário Nogueira de Freitas. Mas de qualquer maneira ele era um homem que, mesmo com crianças, estava a representar. No fundo ele era um ator dramático, estava sempre a representar. Mais tarde é que eu percebi, não é? Ele, por exemplo, punha muitas vezes debaixo do guardanapo um presentinho. Eu vinha, chegava à mesa e quando via o guardanapo gordo, calculava que havia lá qualquer coisa. Isso para mim era uma maravilha, não sabe? Lembro-me até dos presentes que ele lá me punha, alguns, não me lembro de todos, e para ele, que estava sentado em frente na mesa, era uma alegria dar o prazer da surpresa. E como isso, muitas outras coisas que me surpreendeu. Mas esse é o tal Fernando Pessoa da minha infância, até aos 10 anos, e que não estive sempre como ele. Eu estive em Évora, o meu pai era militar, foi colocado em Évora, mas o mais engraçado, o gerente que sabe isso bem, pode afirmar nas cartas, em que apesar de ele ter namorado em Lisboa, ele ia passar muitas vezes o aniversário a Évora para estar connosco, ou seja, com a minha mãe, com o meu pai, comigo. Isso prova que havia um sentimento muitíssimo afetivo com a irmã, com o cunhado e comigo, e mais tarde com o meu irmão, mas o meu irmão é mais novo 5 anos que eu, portanto, quer dizer, já há uma decalagem diferente. De qualquer maneira, ele era muito afetivo, era uma pessoa extremamente afetiva. Simplesmente, a educação inglesa não permite, ele é americano, mas a educação inglesa não permite os excessos de afetividade serem demonstrados. E eu estou habituada na minha família a isso, fui educada por uma mãe até aos 18 anos que teve educação inglesa. E os meus tios também ingleses. Portanto, nossos sentimentos e emoções são muitas vezes reservados, não são abertos, assim como o português normal. Mas isso é um estado de educação, é uma questão de educação. E que isso tem-se vindo a propagar um bocadinho na família, porque aquela educação inglesa, também estive num colégio inglês há vários anos, quer dizer, parece que não, mas marca a maneira de ser da pessoa. E o Fernando era reservado quanto às emoções, quanto aos amores, quanto às exuberâncias, não era exuberante, mascarava um bocadinho a sua conduta, mas a poesia, como sabemos, não mascarou nada, ou por outra, mascarou e desmascarou. Teremos a ocasião de falar mais aqui um bocadinho. E diz-me agora assim, Richard Zenit, quão importante foi para si a paixão por Pessoa, quão importante foi para que se tornasse português, para que a sua ligação a Portugal fosse efetiva? Foi o primeiro passo, foi a paixão por Pessoa, foi importante nesse sentido? Ou surgiu mais tarde? Sim, não foi o Fernando Pessoa que me trouxe a Portugal. Conheci a obra de Pessoa no Brasil e, tal como o Pedro Lomares tem edições da África, que eu tenho edições lá do Brasil, comigo ainda, não? Que as minhas primeiras leituras de Pessoa,
Mas eu vim cá para traduzir as cantigas medievais de Timor, de Descartes, etc. E pouco tempo depois comecei a traduzir o livro da Associação e fazer muitas outras coisas sobre pessoa. Mas também, em termos de tradução, traduzi poesia lírica de Camões e tantas outras coisas. Portanto, adquirir a nacionalidade para mim tinha a ver com Fernando Pessoa, tinha a ver com a cultura portuguesa, tinha a ver com vocês que estão aqui, era tudo. Mas quando é que o Richard teve noção de que Pessoa ia ser tão importante na sua vida? Não foi logo no imediato? Ou eu acho que era um pouco como o João Botelho disse, que era como que Pessoa veio ter comigo, ou seja, não foi uma coisa pensada ou uma ambição, mas uma coisa puxava a outra. Primeiro comecei a traduzir, depois pediram-me a fazer uma edição, depois outras edições, fotobiografia e foi assim. Exatamente. Dirijo esta questão não só ao Richard, mas também ao Fernando Cabral Martins. Ao fim de tantos milhares de horas ao longo dos anos dedicados à causa pessoana, ainda se sentem surpreendidos, arrebatados por alguma passagem? Ainda há espaço para a surpresa ao fim